Bom, falar sobre algoritmos, meu nome é Eduarda. Aqui a gente tem o sumário. Primeiro eu vou falar sobre as regras e padrões de nomenclatura de variáveis. Depois eu vou falar sobre estruturas condicionais. Depois sobre estruturas de repetição, vetores e matrizes. Primeiro, regras e padrões de nomenclatura de variáveis. O que é uma variável? Variáveis são espaços na memória para armazenar dados. A importância de seguir boas práticas de nomenclatura para tornar o código legível e compreensível. Os tipos de variáveis. A gente tem o tipo inteiro, real, caractere e lógico. Os números inteiros são aqueles números sem vírgula, que eu botei aqui como exemplo, idade e quantidade, que são coisas que você não coloca vírgula. No real, são os números com vírgula, que eu botei aqui no exemplo notas e média, que são números que normalmente você usa vírgula. No caractere são letras, palavras, frases, como no exemplo, nome, frase, e-mail, todos eles você usa letra ou frase. E o lógico é verdadeiro ou falso. Padrões de nomenclatura. A gente tem o camel case, snack case e pascal case. No camel case, a primeira palavra é minúscula e as outras, a primeira letra, ela começa maiúscula. Já no snack case, você usa o risquinho, assim, para separar as frases. Por exemplo, aqui o nome do utilizador. Aqui eu não falo de exemplo, mas daí a primeira letra é minúscula, nome do utilizador, com as outras duas maiúsculas. No Pascal Case é quase a mesma coisa que o Camel Case, só que daí todas as primeiras letras são maiúsculas. Daí fica nome do utilizador, tudo maiúsculo a primeira letra. A vantagem desse é que ele é mais legível para quem está lendo o código. A desse daqui é que ele é frequentemente usado em Python, e nesse que ele utiliza em classes e tipos de dados em várias linguagens de programação. Como declarar uma variável? No campo var, que eu escrevi errado, você irá declarar suas variáveis e colocar seu tipo, como nesse exemplo aqui. Eu botei 3 exemplos com 3 tipos diferentes. Você vai botar o var, você vai declarar sua variável, aqui eu botei a variável como um número. A variável não pode ter acento, nem ter cedilha. E daí não pode ter variável igual também, tem que ser sempre nomes diferentes. Aí que eu coloquei número como inteiro, nome como caractere e temperatura como real. Estruturas condicionais. A gente tem duas. A simples, a condicional simples e a condicional composta. Na simples, você executa um bloco de código e ele só vai fazer essa condição se for verdadeira. Já na composta, ele vai executar se ela for verdadeira e também vai ter uma outra condição se ela for falsa. Como no exemplo aqui. Na simples, eu coloquei que declarei a variável, pedi para ele digitar a idade, aí ele vai digitar. Se a idade for maior que 18, então ele vai escrever maior de idade. Já na composta, ele vai fazer a mesma coisa, só que daí ele vai ter uma condição caso não seja verdadeiro. Daí eu coloquei que se não, é para ele escrever que é menor de idade, que daí ele vai fazer uma condição caso a resposta aqui que ele esperava não seja verdadeira. Agora, estruturas de repetição. O que são? Permitem executar um bloco de códigos várias vezes até que uma condição seja satisfeita. A gente vai falar sobre 3 deles. Parafaça, enquanto faça e repita até. No parafaça, ele repete um bloco de códigos um número determinado vezes. As vantagens dele é que a sintaxe é simples e clara, facilitando a leitura especialmente para iniciantes, o controle de repetições definido, sendo ideal para quando sabe quantas vezes o código precisa ser executado, menos possibilidade de erros, como loops infinitos, já que o número de interações é pré-definido, facilidade no uso com vetores, permitindo iterar facilmente sobre seus elementos, controle de incremento ou decremento de variáveis de interação, podendo ser ajustado conforme necessário, leitura rápida e eficiente, tornando o código mais compacto e fácil de manutenção. Aí aqui tem um exemplo de como vai ficar. No primeiro exemplo, você vai declarar que as variáveis, aí ele vai pedir para escrever uma frase, aí você vai escrever essa frase, e ele vai contar aqui esse... É como se fosse contador, não é contador, eu esqueci o nome agora.
Aí você vai fazer aqui eu botei um número, pode ser qualquer número, de 0 a 4 vezes, vai repetir a frase que você pediu aqui. E para finalizar essa contagem, tem que colocar um fim para acabar de ficar essa repetição. Já nesse exemplo aqui, eu declarei as variáveis, pedi para ele escrever a quantidade de vezes que ele quer que a frase se repita. Ou seja, você vai digitar aqui e daí ele vai fazer para aí de 1 até a quantidade de vezes que quer repetir a frase que eu coloquei, qualquer frase aqui, bom dia. Por exemplo, se você digitar o número 5, ele vai repetir 5 vezes o bom dia. No repita até, ele executa o bloco de códigos pelo menos uma vez e depois repete quando a condição for verdadeira. Já vou explicar melhor sobre isso. As vantagens é a execução garantida ao menos uma vez, já que a condição é verificada após a execução do código. Controle de condição, no final proporcionando flexibilidade, de repetição depende de uma condição alterada durante a execução. Ideal para condições dinâmicas, como quando é necessário repetir até que o usuário forneça uma entrada válida. Simplicidade de uso, com uma sintaxe fácil de entender. Aí aqui no exemplo, declarei a variável idade como inteiro. Daí eu coloquei repita, para ele digitar a sua idade até que a idade fosse igual a 20. Um exemplo bem genérico, normalmente você usa repita até em programas mais elaborados, aqui eu só botei para demonstrar mesmo como funciona. Ele vai ficar repetindo, vai ficar pedindo para ele escrever uma idade, até que essa idade que ele escrever for igual a 20. Aí que eu fiz a mesma coisa, só com temperatura, daí é 27, só para ter um exemplo. Aí no enquanto faça, ele vai repetir um bloco de código enquanto a condição for verdadeira. As vantagens: execução condicional, permitindo repetir o código enquanto a condição for satisfeita. Verificação antes da execução, que pode impedir o código seja executado se a condição for falsa desde o início. Ideal para condições variáveis, quando o número de repetições depende de uma condição que pode mudar ao longo do tempo. Aqui eu coloquei um exemplo. Você vai declarar a variável, aí ele vai pedir para você escrever um número. Aí enquanto esse número que você escrever for menor que 10, ele vai aparecer na sua tela, e daí eu adicionei uma contadora para ele contar até que o número que você adicionou fique menor que 10. Por exemplo, se você digitou o número 5, vai aparecer 5, 6, 7, 8 e 9. Aí a diferença entre elas. O para-faça você usa para ter um loop do que você deseja, uma determinada quantidade que você que define essa quantidade. Já na enquanto faça, ele vai fazer o que você pediu enquanto que você propor ali para ele for verdadeiro. E no repita até, ele vai repetir a sua programação, da onde você colocou repita, até que o que você disse ali para ele que ia ser verdadeiro for verdadeiro. Agora sobre vetores. O vetor é uma estrutura de dados que armazena múltiplos valores do mesmo tipo. Coloquei uma imagem de um exemplo do que é um vetor. O vetor ele tem várias posições, uma posição que você determina também. Daí tem vários números em determinadas posições que você também define o número. As vantagens de você usar vetor. Armazenamento de múltiplos valores, que permite armazenar diversos valores relacionados a uma única variável, e acesso rápido. O acesso a cada elemento de vetor é rápido e eficiente usando o índice. A diferença dele com a variável simples. Na variável simples, você pode apenas guardar um valor por vez. Já no vetor, você pode guardar vários valores dentro de uma variável só. Seria mais fácil você usar o vetor em vez de ficar abrindo vários e várias variáveis normais. Aí como funciona? O vetor você vai declarar ele falando o tipo e o tamanho, que é o número de elementos que ele pode armazenar. Por exemplo, você vai colocar aqui, o V seria o nome do vetor, que eu coloquei qualquer nome, pode ser qualquer um. Aí você vai colocar vetor, aí você vai colocar aqui no meio de quanto a quanto você quer, por exemplo, botei de 1 a 10, que vai ter esse vetor, as posições, e vai ser de inteiro, podia ser de caractere, real, aqui tanto faz, só um exemplo. A estrutura dele. Você vai declarar as variáveis, aí você vai usar o para-faça para você repetir o número que você colocou aqui de vezes. Eu coloquei para ele digitar o número, aí ele vai digitar. Coloquei o i aqui para ele ir em todas as posições, para ele ir guardando esse valor em todas as posições do V, né, que é o nome do vetor. E
daí aqui ele vai parar de contar e depois a gente vai abrir de novo para ele repetir, para ele conseguir escrever todos os valores que eu coletei, que eu pedi para o usuário digitar. Agora sobre matriz. Matriz é uma estrutura de dados bidimensional que armazena dados em linhas e colunas. Aqui eu coloquei um exemplo do que é uma matriz, de como ela fica, que você vai armazenar os dados, por exemplo, na linha 0, na coluna 1 vai ter 1, na linha 2, na coluna 3 vai ter outro valor, e assim por diante, vai ter vários valores aqui. As vantagens é que a representação de dados estruturados, que daí ele tem tabelas, imagens, e o acesso rápido dos elementos com a índice. E a diferença dele para vetor é que no vetor a estrutura é unidimensional, que daí é só uma posição só. Já na matriz, a estrutura é bidimensional, que pode ter linha, coluna, e daí ele pode armazenar, ele é mais útil para armazenar tabelas e outras estruturas mais complexas. Como ele funciona? Para declarar uma matriz é basicamente igual a um vetor. Você vai colocar o nome da matriz, que eu coloquei nome da matriz, mas pode ser qualquer nome, vai colocar vetor. Aí, ao invés de colocar um número só, você vai colocar da onde até onde vai o número de linhas, da onde até onde vai o número de colunas, separando por uma vírgula. Aí você vai colocar qual que é o tipo dele, que eu coloquei inteiro também, mas pode ser qualquer um dos 4. A estrutura. Depois de você declarar, dessa vez não vai ser com I, vai ser com L de linha e C de coluna, de inteiro. Aí você vai botar para L de 1 até 4, que são os valores que você colocou aqui, que a sua matriz vai ser uma matriz 4x4 aqui. E para C de 1 até 4. Ou seja, ele vai pegar e vai ler todos os números das linhas e das colunas, e ele vai pedir para digitar um número para as linhas e para as colunas, que aqui vai acessar o número da matriz, da linha e da coluna, para ir acessando as posições, para ir encaixando os números. Aí você vai usar dois FIMPARA para os dois para que você abriu. Depois você vai abrir dois pares de novo para você mostrar a matriz. Aí para mostrar é diferente, você tem que botar o escreva sem o L, porque o L faz pular as linhas lá. Daí você vai botar o escreva sem o L, vai colocar de normal, como se fosse colocar para mostrar. Vai botar um FIMPARA, aí no meio dos dois FIMPARA para fechar o para, você vai colocar um escreval. E daí ele vai mostrar certinho em posição de matriz como é que fica. Aí é isso os slides, agora eu vou mostrar os exercícios. Aí aqui os exercícios, vou fazer o primeiro exercício de parafase. No primeiro exercício, ele pede para você fazer um pseudocódigo que pede a nota de 15 alunos e mostrar na tela quantos alunos são aprovados, que as notas têm que ser maior ou igual a 7, quantos alunos estão reprovados, que as notas são menores de 5, e a média do total de alunos. Aí aqui para fazer a programação, você vai declarar as variáveis, que aqui eu declarei a nota, o i, aprovados, reprovados e soma, que são todas as variáveis que eu vou usar, e coloquei o tipo delas. Aí aqui eu já coloquei para i de 1 até 15, que é a quantidade que ele pediu, porque ele pediu para fazer a nota de 15 alunos. Para escrever, digite a nota do aluno, o i seria para i de 1 a 1, e daí vai indo. Digite a nota do primeiro aluno, digite a nota do aluno 2, digite a nota até 15. Aí você vai digitar a nota dos 15 alunos. Aí aqui eu vou abrir a condição. Se a nota do aluno for menor ou igual a 7, então aprovados vai ser igual a aprovados mais 1. Que eu adicionei uma contadora de aprovados para somar, para a gente ver no final quantos aprovados vão ter. Aí eu botei se não, se a nota for menor que 5, então reprovados. Eu abri a mesma coisa, abri uma contadora para reprovados, ele vai somando, cada reprovado vai somando mais 1, para a gente ver quantos reprovados tem no final. Depois eu fechei os Cs com os sem Cs. Aí eu abri de novo uma contadora soma, que ele vai pegar a soma das notas, ele vai ir somando as notas, por exemplo, pegar a soma que é igual a 0 primeiro, aí uma nota, por exemplo, 5, aí a soma vai ser igual a 5, aí vai ficar 5 mais a outra nota, aí vai ficar igual a soma, daí vai ir contando e a contadora vai guardando. Aí a gente bota um fim para, depois prepara lá do início. Aí no final, a gente vai botar um escreval, alunos aprovados. E a gente vai colocar aprovados, que a gente abriu aqui a contadora para contar quantos alunos foram aprovados. Aí vai aparecer no final quantos foram. Aí aqui a gente vai botar alunos reprovados, que eu abri uma contadora para reprovados, para ele contar e vai botar aqui.
No final vai aparecer a média deles, que daí aqui tem que... A média é a soma das notas dividida pela quantidade de notas. Como são 15 notas, você soma todas as notas com a contadora de notas que a gente abriu, vai dividir por 15, que é a quantidade de notas que tem. Depois disso a gente encerra o programa e vai aparecer todos os dados que o programa pediu. No exercício 2, eu pedi para fazer um pseudocódigo que some todos os números pares de um intervalo de números informados pelo usuário e exiba o resultado. A gente vai declarar as variáveis. Coloquei um in de início, um f de fim, um fim normal. Aqui eu coloquei só in, não início, porque já não pode colocar por causa disso. Aí ele vai pedir para escrever o início do intervalo e pedir para escrever o fim do intervalo, que vai ser o começo de quando vai começar a contar até o final. Aí eu abri a soma, que dessa vez eu já falei que a soma vai ser igual a zero. Daí eu botei para ir do início do intervalo que você quer até o final do intervalo que ele falou. Se os valores que estão ali dentro for igual a mod de 2 igual a 0, mod de 2 igual a 0 é para pegar todos os pares. Se for, por exemplo, dividido por 2, se o número for dividido por 2 e der igual a 0, vai ser um número par. Se não, vai ser um número ímpar. Se isso daqui for verdadeiro, se ele for um número ímpar, vai pegar a contadora soma e vai contar com mais um para ver quantos números pares tem. Aí você vai fechar com fim, se fim para, e depois no final escrever a soma dos números pares daí você vai botar a soma, que é a contadora que você abriu aqui para ver quantos dos números são pares. Aí você encerra o programa. Na terceira, ele pede para fazer um pseudocódigo que leia número inteiro e mostre todos os números ímpares de 1 até esse número, que é basicamente a mesma coisa, só que dessa vez são números ímpares. Aí aqui você vai declarar, vai botar aqui para digitar um número inteiro, aí ele vai ler o número inteiro. Dessa vez ele só pediu o número até onde ele vai, por exemplo, se for 7, ele vai ler do 1 ao 7, e daí ele vai escrever os números. Eu acho que eu fiz errado aqui, na verdade. E mostre os números ímpares de 1. Aqui teria que ser mod de 2 igual a 1, que daí é diferente, que daí seria o número ímpar. Isso aqui eu fiz errado. Aí aqui, desenvolva um programa que mostre os múltiplos de 7 de 0 a 70. Você vai declarar a variável, aí botar para ir de 0 a 70, faça. Se o mod, no caso, se for dividido por 7 for igual a 0, então você vai escrever. Daí vai mostrar todos os múltiplos de 7, daí você fecha o programa. Aí na 5, faça o pseudocódigo e peça 10 números ao usuário. Em seguida, pergunte a ele o que ele deseja saber, utilizando a estrutura escolha. Aí vai botar quantos números são maiores que 50, quantos números são menores que 10 e quantos números estão entre 20 e 30. E depois exibir os valores de acordo com a escolha. Você vai abrir aqui e botar todas as variáveis. Daí você vai começar com para ir de 1 até 10, que ele pediu os 10 valores. Escreva. Vai digitar o primeiro número, digitar o segundo, daí isso daqui é só para ir o primeiro, o segundo, o terceiro até o 10º. Aí você vai digitar os 10 números. Aí aqui você vai botar, pode botar assim para ficar mais bonitinho também, para ele escolher uma opção. Se ele quer ver quantos números são maiores que 50, quantos números são menores que 10, ou quantos números estão entre 20 e 30. Daí que ele pode escolher o que ele quer saber dentre esses 10 números que ele colocou. Ele vai ler a opção. Aí aqui eu adicionei só uma contadora. Aí aqui, para ir de 1 até 10, faça. Se o número for o número que ele digitou, os números no caso, né? Qualquer um dos números, forem maior que 50, então ele vai adicionar uma contadora para ir contando quantos forem maior que 50. Como foram os outros exemplos de contadora. Aí vou adicionar um fim, aí depois vou abrir outro C, para caso eles forem menor que 10, vou adicionar uma contadora. E aqui tem um outro também, para caso for maior ou igual a 20 e menor ou igual a 30, tá? Entre 20 e 30, para daí adicionar a contadora. Aí no final, a gente vai abrir um escolha caso, para daí caso esses dois pontos não pode também, não sei o que eu coloquei.
Aí, se for o caso 1, é para escrever números maiores que 50, botar uma quantidade de números. Se ele escolheu 2, vai botar os números menores que 10. E se ele escolheu 3, que falava ali, é para escolher os números entre 20 e 30. E daí termina e encerra o programa. Na 6, é para desenvolver um programa que leia o número de inteiros e mostre a soma dos números de 1 até esse número. Aí você vai declarar as variáveis, vai escrever, pedir para ele digitar um número inteiro, aí ele vai digitar. Aqui eu já coloquei também a contadora igual a 0. Aqui, para ir de 1 até o número que você falou, faça. Ele vai pegar a soma e vai somando até o número que você falou. Aqui, no caso, é o I. Tá certo. Agora, no enquanto faça. Crie um programa que calcule e mostre na tela o resultado da soma entre 5, 10, 15, 20, 25, enfim, de 5 em 5, até chegar no 100. Aí aqui você vai botar as variáveis, aí você já botei que a soma é igual a 10 e o I é igual a 5. Aí, enquanto o I for menor ou igual a 100, faça soma, que vai ser igual aqui a contadora de soma mais I, e I vai ser igual a I mais 5, para ir pulando de 5 a 5. A gente fecha o enquanto e coloca escrevão. A soma é, aí ele vai somar todos os valores de 5 em 5 até a 100. Já no 2, escreva um programa que mostre na tela a seguinte contagem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, acabou. Você vai botar aqui a variável, aqui eu botei já a variável igual a 1, aí enquanto I for menor ou igual a 6, faça, escreva o I. Aí ele vai botar que o I é para contar do I até o 6. Aí ele vai fazer essa contagem e vai escrever no final, acabou. Na terceira, desenvolva um programa que mostre na tela a seguinte contagem: 200, 190, pulando de 10 em 10 até o 0 e acabou. Você vai declarar as variáveis, já colocamos aqui o I é 200. Enquanto o I for maior ou igual a 0, é para escrever o I e diminuindo 10 de 10 para, né? Daí no final colocar acabou. Na quarta, desenvolva um algoritmo que mostre uma contagem regressiva de 20 até 1, marcando os números que forem divisíveis por 5. Por exemplo, aqui ele marcou 15, 18, daí de 20 até 1. Você vai declarar as variáveis, vai colocar que o I é o 20, já que é o limite já que ele tem. Você vai botar enquanto o I for menor ou igual a 1, é para fazer, se o mod de I for igual a 5, no caso, se ele for um número múltiplo de 5, então é para escrever ele entre parênteses. Se não, é só para escrever o I normal. Aí você bota fim em si. Aqui só coloca que o I é igual a I menos 1, para daí ele ir indo em ordem decrescente. Aí aqui cria um programa que lê 4 números inteiros e no final mostra quanto deles são pares e quanto deles são ímpares. A gente declara as variáveis, os pares e os ímpares, e aqui a gente já coloca o número também. Aí enquanto I for menor ou igual a 4, é para digitar a quantidade de números. E daí se o número for mod de 2 igual a 0, então ele vai ser um número par e daí ele vai somando a contadora par. Se não ele é ímpar, ele vai somando a contadora ímpar. Aí aqui é só para ir contando os números. Daí você botar no final, escreva o número par, vai contar os números pares, número ímpar aqui na contadora ele conta o número ímpar. Na 6, faça um pseudocódigo em que o usuário pode escolher entre a opção inserir, temperatura ou sair. O usuário deve inserir N temperaturas até desejar sair. Caso o usuário escolha a opção sair, o programa deve exibir a média de todas as temperaturas e a quantidade delas que estão acima de 25 graus. Você vai declarar as variáveis e logo depois vai colocar enquanto for verdadeiro, faça. Esse enquanto for verdadeiro não precisa, né? Essa tem. Aí você vai botar escreval, escolha uma opção, se você deseja inserir uma temperatura ou sair. Aí se a opção for igual a 1, você vai escrever qual é a temperatura, ele vai ler a temperatura. Aí ele vai adicionar uma contadora para a temperatura. Aí depois, se a temperatura for menor que 25, então
contadora é para se for acima de 25, acima de 1. Aqui essa é uma contadora só para guardar os valores. Aí se não, se for a opção 2, que ele vai pegar, ver se a contadora está maior que 0, vai sair. Aí no escreval, ele vai botar a média da temperatura, que é a soma de todas as temperaturas da contadora que a gente abriu aqui, dividido pela contadora, que é a quantidade que tem. Que a gente foi contando quantas temperaturas tem com essa daqui. E daí vai botar a temperatura que estão acima de 25 graus, que a gente também abriu uma contadora para ver quantas estão acima de 25 graus de temperatura. Se não, ele vai falar que uma temperatura foi registrada e que daí ele saiu. Aí você vai fechar o programa. Agora no repita até. Faça um pseudocódigo que peça ao usuário para digitar 2 números inteiros. O programa deve calcular e exibir a soma e subtração e multiplicação, a divisão desses números. Aqui você vai declarar todas as variáveis. Vai escrever, digite o primeiro número. Aí ele vai digitar e depois digite o segundo número. Aí ele vai digitar o segundo número. Aí ele vai calcular a soma deles, com a variável soma, a subtração deles, a multiplicação deles. E daí, se N1 for menor ou maior que 0, se for igual a 0, então... Não, se for diferente de 0, então a divisão vai ser N1 dividido por N2, senão a divisão vai ser 0. Aí ele vai escrever aqui, como a gente já botou o que vai dar em cada coisa, a gente só vai escrever e vai pegar todas as contadoras que a gente colocou. E se for uma divisão por 0, deve botar divisão indefinida, que vai ser divisão por 0. A 2. Faça o pseudocódigo que leia e peça para o usuário digitar um número. Em seguida, o computador deve gerar um número randômico é um número aleatório, de 0 a 20, usando o rand, que é para gerar um número aleatório, até que o número randômico seja gerado igual ao número informado pelo usuário. Você vai declarar as variáveis, pedir para o usuário digitar um número de 0 a 20, aí ele vai digitar um número, ele vai repetir o número randômico, que é o rand. Tá errado isso aqui também, tem que ser sem esse 0, tem que ser só o 20. Aí você vai escrever o número gerado até o número randômico ser igual ao número do usuário, que foi aqui que ele colocou. Aí na terceira, faça um pseudocódigo que peça para o usuário digitar 2 números inteiros. Compare os 2 números e exiba qual deles é maior, se forem iguais e quais são iguais. Vai declarar as variáveis, vai pedir para digitar o primeiro número e o segundo número. Vai repetir, se o primeiro número for maior que o segundo número, então escreva que o primeiro número é maior que o segundo. Se não, se ele for menor, vai falar que o número 2 é maior que o número 1. Se não, você vai escrever que os números são iguais. No 4, faça um pseudocódigo que peça ao usuário digitar um número. O programa deve calcular e exibir o fatorial desse número. Vai botar as variáveis, pedir para ele digitar um número inteiro e positivo, vai ler o número. A gente colocou aqui as contadoras, e daí ele vai repetir, o F vai ser F vezes I, o I vai ser I mais 1, para daí fazer as coisas que ele pediu, até que o I seja maior que o número. Aí você vai escrever fatorial de número é igual ao F, que vai ser a fatoração dele. Na 5, faça um pseudocódigo e peça para o usuário digitar um número inteiro positivo. Em seguida, exiba todos os números pares de 0 até esse número. Vai botar aqui as variáveis, e daí você vai pedir para digitar o número, ele vai digitar. O I, que é a contadora, eu já coloquei que ele é igual a 0, e daí ele vai repetir. Se o mod de 2 for igual a 0, então é para escrever só um número. Se não, ele vai pegar e vai somando com mais 1, até que o I seja menor que o 1. Faça um pseudocódigo que peça para o usuário digitar o número. O programa deve gerar números randômicos de 0 até 50 e contar quantos deles foram gerados até que o número maior que o número informado pelo usuário seja gerado. Vai declarar as variáveis, pedir para digitar um número, ele vai digitar um número. O contador é 0, o número randômico vai ser 0 por enquanto. Aí aqui vai pedir para botar um número randômico, né? Que vai ser o range de 50, que é para gerar um número de 0 a 50, qualquer número aleatório. Aí a contadora, ela vai contar, a contadora é mais 1, daí escrever o número gerado vai botar um número gerado,
até o número randômico ser igual ao número que digitou pelo usuário. Então ele vai ficar rodando esse programa até o número que ele gerou aqui ser igual ao número que o usuário digitou aqui em cima. Depois você vai escrever embaixo, foram gerados o número de vezes que foi gerado, que está aqui, o número randômico, e acabou a programação. Agora é sobre vetores. Faça o pseudocódigo que leia o vetor de 10 inteiros e determine a média de seus valores. Você vai declarar aqui o vetor, como eu mostrei como é que declara. Aí você vai colocar para ir de 1 até 10, faça. Vai digitar o primeiro número, o segundo, assim, vai digitar até o décimo. Aí ele vai ler os números, vai fazer uma contadora para guardar a soma deles. Botar que a média é igual à soma dos valores que a gente guardou dividido por 10, que são 10 notas. Vai depois botar só a média. No 2, crie dois vetores do mesmo tipo e tamanho, A e B. O vetor A vai receber 5 valores e o vetor B vai receber 5 valores de A multiplicados por 2 na mesma posição. Ou seja, o B vai ser o mesmo valor de A, só que vai ser multiplicado por 2. Ou seja, você vai declarar que as variáveis tem que ser 5 valores, como ele pediu ali. Botar para e de 1 até 5, faça. Escreva, digite aí ele vai pedindo as posições do valor A. Você vai digitar todos os valores A. Aí você vai botar aqui BI, que é o vetor B, é igual ao vetor A, só que multiplicado por 2. E vai botar o fim para. Aí você vai escrever vetor A para ir de A, e daí que ele vai colocar os valores de A. Depois você vai fazer a mesma coisa com B para ele mostrar os valores de B. Daí ele vai comparar os dois para ver. Aí que faça o pseudocódigo que lê os valores inteiros de um vetor de 10 posições. Solicite ao usuário a entrada de um número inteiro qualquer e o programa deve buscar o número do vetor buscando a posição que está e informar que o número não foi encontrado. Aí já declarar, vai botar encontrado como falso, aí para ir de 1 até 10, digite para digitar os 10 números. Aí depois ele vai digitar o número que quer buscar. Aí aqui, se o número que ele digitou for igual ao número buscado, se o número que aparecer aqui, tipo, se tiver um número no vetor que for igual ao número que ele pediu, ele vai colocar que o número encontrado está na posição I, que vai mostrar a posição do número que está. Daí, se ele não for encontrado, ele vai falar que o número não foi encontrado e que não tem no vetor. Na 4, cria um pseudocódigo que preenche automaticamente o vetor numérico de 7 números gerados aleatoriamente pelo computador e depois mostra os valores gerados na tela. Aqui é um de 1 a 7, como eu falei, vai declarar as variáveis. Aqui você vai usar o rand até 100 para ele botar nas 7 posições valores aleatórios até 100. Daí que você vai escrever os valores gerados, vai mostrar como ficou e é isso. No 5, faça o pseudocódigo que leia os valores de 10 inteiros e determine a maior e o menor valor do vetor. Declara, depois você vem aqui, digite os 10 números inteiros. Aí aqui, isso aqui podia estar antes disso também, mas eu botei depois que ele só escreve, né? Não precisa ficar tudo aqui. Aí você vai digitar os 10 números, aí depois maior e menor, vai mostrar a contadora deles. Aí para ir de 2 até 10, faça. Se o V for maior que maior, então, que por enquanto maior é o 1, que é o da posição 1. Se o V em qualquer na posição que ele estiver indo na programação for maior que ele, então o número maior vai ser igual ao V1. Que daí é como se fosse uma contadora e ela vai analisando um por um para ver qual é maior e vai jogando cada um para frente na sua posição. Aí, se for menor que o menor, então o menor vai ser a mesma coisa, só que daí é com o menor. Aí que depois só vai mostrar o maior e o menor número. No 6, você vai criar um pseudocódigo que preenche o valor de 10 posições com números aleatórios entre 0 e 99, mostrando os números gerados em seguida e coloque o vetor em ordem decrescente, mostrando os valores ordenados. Você vai declarar, vai pedir para criar números aleatórios até 100, de 0 a 100, de 1 a 10. Daí você vai botar os números gerados. Aqui tu vai colocar aqui para J, tu criou uma outra variável de I mais 1 até 10, faça. Se o V1 for menor que VJ, então vai ser igual a VI. Se VI vai ser igual a VI, vai ser igual a VJ, e VJ vai ser igual a esse.
Aí depois escreva os números em ordem decrescente, daí botar de 1 até 10, não. Ou seja, aí depois só escreve e é isso. Agora a matriz, que é o último. Algoritmo para preencher uma matriz 4x4. Você vai colocar aqui de 1 a 4, de 1 a 4, porque vai ser uma matriz 4 linhas, 4 colunas. Vai fazer um para linha e para coluna. Vai pedir para digitar um número na posição da primeira linha, por exemplo, da primeira coluna. Ele vai colocando todas as posições que você quer preencher. Aí você vai preenchendo. E daí, você vai botar escrever a matriz preenchida. Depois você vai mostrar, como eu mostrei ali como é que faz, pra mostrar a matriz preenchida. Algoritmo para ler uma matriz 2x2 e mostrar quais são as posições que possuem os valores ímpares. Vai declarar aqui com 2x2, você vai botar o valor do para de linhas de colunas, escrever o digite o valor, aqui você vai digitar o valor de cada posição, e aqui os valores da posição 1, o ímpar vai abrir um para eles, e daí você vai botar se essas posições forem em mod de 0, então escrever, aí você vai mostrar as posições dele. Aí no 3. Algoritmo para preencher uma matriz 5x5 com números inteiros e mostrar a soma dos elementos de cada linha. Vai declarar um vetor, aí vai botar um outro vetor aqui de soma. Aí aqui, para de 1 até 5, faça a soma, que vai ser igual a 0 para ser de 0. E daí vai pedir para escrever os números da posição, depois ele vai pegar e vai incrementar na soma com a contadora. Aí depois ele vai botar que a soma dos elementos de cada linha e vai botar a soma deles. Da linha, né? Por exemplo, a linha 1, aí a soma vai estar aqui. 4. Preenche aleatoriamente duas matrizes A e B. Depois faz uma matriz C com os elementos responsáveis da soma de A por B. Ou seja, vai ter uma matriz A, vai ter uma matriz B e a matriz C vai ser a soma dessas duas matrizes. Vai criar essas 3 matrizes e vai botar as variáveis aqui. Em vez do C de pulo, eu coloquei co, porque já tem um C aqui. Aí você vai pedir para botar os valores da A, vai pedir para digitar os valores da B. Aí na C, ele vai colocar que a C é igual ao valor da A vezes o valor da B. Ou seja, depois ele vai só pedir aqui, só vai mostrar como é que ficou e daí é isso. Aí assim, o algoritmo para ler uma matriz de 4x4 e calcular a soma dos valores na diagonal principal, que é aquela diagonal que fica aqui assim. Vai botar vai declarar as variáveis, botar para L de 1 até, vai botar o para linha e para coluna, pedir para digitar os valores nas posições. Aí se o L for igual a C, então a soma vai somando mais 1. No caso, a linha igual a coluna são sempre da matriz principal. Por exemplo, na linha 1, na coluna 1, na linha 2, na coluna 2, na linha 3, na coluna 3, enfim. Essa sempre é a matriz principal, os números iguais. E a última, o algoritmo para gerar automaticamente uma matriz de identidade de quarta ordem. Aí botar aqui, declarar as variáveis, vai botar um para as duas. Se a linha for igual a coluna, então você vai botar como igual a 1, que vai ser, tipo, se uma matriz de identidade quando a linha principal é igual a 1 e todos os valores são igual a 0. Ou seja, se a linha e a coluna for igual, vai ser igual a 1 número. Se não, vai ser igual a 0. Aí depois você vai só botar para escrever e vai ficar a linha e a linha principal 1, que vai virar uma matriz de identidade. E daí a resolução é essa e acabou.